E se eu te dissesse que o isolamento que você sente ao pensar profundamente não é fruto do acaso, mas sim de algo mais estrutural, um reflexo de um dos medos mais antigos da humanidade? Não é a inteligência que as pessoas temem, é o que ela revela. E, no entanto, esse medo silencioso molda como vivemos, como nos relacionamos e até mesmo o progresso que conseguimos alcançar como sociedade. Agora imagine esta cena. Um pré-adolescente que se interessa por filosofia é deixado de lado na escola, sendo visto como esquisito pelos colegas que preferem conversas mais superficiais e rápidas. Um jovem adulto apaixonado por literatura e leituras profundas muitas vezes se vê excluído da maioria dos grupos onde a conversa gira apenas em torno de reality shows, futebol ou memes virais. Uma senhora idosa que, em uma reunião familiar, tenta discutir as complexidades de um problema social ou uma nuance histórica, rapidamente é silenciada com a justificativa de "não vamos estragar a noite com isso". Essas não são histórias do passado distante. São experiências que vemos repetidamente, do ensino médio às redes sociais. Por que isso acontece? Não é a inteligência ou as ideias em si que provocam rejeição. É um incômodo visceral que elas causam, o modo como abalam identidades, crenças e a frágil estabilidade psicológica em que se baseiam as relações humanas. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos da história, acreditava que a inteligência não é um presente, mas uma maldição. Ao contrário de outros pensadores que viam a inteligência como a chave para o sucesso, Schopenhauer argumentava que quanto mais inteligente uma pessoa é, mais ela lutará para se conectar com a sociedade. Mas por quê? O que torna a inteligência um fardo tão grande? Mas antes de explorar isso, quero perguntar: você já sentiu que, ao questionar as coisas profundamente, estava caminhando sozinho contra o peso das crenças confortáveis dos outros? Mantenha essa sensação em mente enquanto exploramos o que pode ser uma das ideias mais importantes sobre a psicologia das sociedades modernas. Schopenhauer acreditava que quanto mais uma pessoa entende a natureza humana, mais difícil é para ela se relacionar com os outros. Eles veem através de mentiras e enganos. A maioria das interações sociais envolve conversa fiada, jogos de status e desonestidade educada. E os pensadores profundos, que valorizam a verdade acima das aparências, muitas vezes lutam para participar disso. Eles anseiam por profundidade, mas a sociedade favorece a simplicidade. A maioria das pessoas prefere conversas superficiais, enquanto os pensadores profundos anseiam por discussões significativas. Isso torna difícil para eles se engajarem em interações diárias sem se sentirem entediados ou desconectados. Eles reconhecem a futilidade dos desejos humanos. Schopenhauer via o desejo e a ambição como ilusões. Ele acreditava que a maioria das pessoas persegue dinheiro, poder e relacionamentos, mas os pensadores profundos frequentemente questionam o próprio propósito dessas buscas. Isso os faz parecer distantes ou indiferentes ao que excita a maioria. É por isso que pessoas inteligentes muitas vezes se sentem incompreendidas, alienadas ou até mesmo ressentidas. Sua mera presença força os outros a confrontarem verdades incômodas sobre si mesmos. E a maioria das pessoas prefere evitar isso. Schopenhauer comparou a inteligência a um senso aguçado de consciência, uma bênção que parece mais uma maldição. Ele escreveu: um alto grau de intelecto tende a tornar um homem antissocial. Seu raciocínio era simples. Quanto mais você entende, menos você pode ignorar. Quanto mais você está ciente das falhas do mundo, mais difícil é encontrar felicidade nele. Quanto mais você pensa profundamente, mais solitário você se torna. Para Schopenhauer, felicidade e inteligência eram inversamente proporcionais. Ele acreditava que a ignorância, não a sabedoria, era a verdadeira chave para a felicidade. É por isso que pensadores profundos, ao longo da história, Nietzsche, Pascal e Kafka, frequentemente lutaram contra a depressão, a crise existencial e o isolamento social. Schopenhauer não apenas diagnosticou o problema, ele também ofereceu soluções. Ele acreditava que, embora a inteligência leve à solidão, há maneiras para os pensadores profundos lidarem com seu isolamento. Abrace a solidão.
Schopenhauer via a solidão não como um castigo, mas como um privilégio. Ele acreditava que os pensadores profundos deveriam usar seu tempo sozinhos para buscas intelectuais e criativas, em vez de buscar validação da sociedade. Encontre indivíduos semelhantes. Em vez de tentar se encaixar na sociedade mainstream, Schopenhauer aconselhava pessoas inteligentes a procurar aqueles que pensam como eles, seja por meio de livros, filosofia ou círculos intelectuais exclusivos. Engaje-se com o mundo sabiamente. Ele alertou contra compartilhar cegamente insights profundos com pessoas que não estavam prontas para eles. Em vez disso, sugeriu que os pensadores observassem a sociedade, aprendessem seus padrões e escolhessem suas palavras cuidadosamente. Embora a inteligência possa levar à solidão, ela também concede liberdade, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida. No final, a filosofia de Schopenhauer confirma o que já suspeitamos. A sociedade não teme a inteligência em si, ela teme o que a inteligência revela. Pensadores profundos não são rejeitados porque estão errados, eles são rejeitados porque estão certos antes do tempo. Entretanto, isso não é apenas resistência à mudança, é um reflexo de algo mais primitivo, mais psicológico, tão antigo quanto os tempos em que o isolamento social significava morte. Nos momentos mais transformadores da história humana, os pensadores mais profundos foram rejeitados, não porque carecessem de lógica ou evidências, mas porque suas ideias representavam uma ameaça existencial para o senso de identidade coletivo. Por que pensar profundamente incomoda tanto? O efeito espelho. Grandes ideias funcionam como espelhos que revelam as limitações das pessoas ao redor. Quando um pensador profundo apresenta uma ideia revolucionária ou desafia convenções, ele força os outros a confrontarem as próprias falhas ou crenças limitantes. E isso não é apenas desconfortável, é doloroso. Razões evolutivas. Durante milênios, a sobrevivência da nossa espécie dependia mais da conformidade do que do questionamento. A aceitação social era sinônimo de segurança. Qualquer questionamento ao grupo era interpretado como uma ameaça à harmonia e, por consequência, à sobrevivência. Neurociência do medo. Estudos revelam que, quando alguém é confrontado por ideias que desafiam suas crenças, o cérebro reage instintivamente como se estivesse diante de um perigo físico. A amígdala, responsável pelo mecanismo de luta e fuga, é ativada, não por uma ameaça real, mas pela sensação de ter sua visão do mundo ameaçada. Casos históricos e científicos. Vamos olhar para trás. Grandes pensadores na história. Sócrates questionava tradições fundamentais e foi condenado à morte. Galileu desafiou o entendimento da Igreja sobre o cosmos e foi silenciado. Nikola Tesla foi ridicularizado e menosprezado por imaginar tecnologias que só seriam valorizadas décadas mais tarde. Esses eram indivíduos que enxergavam além das limitações do seu tempo, mas que pagaram um preço caro por forçar os outros a confrontarem verdades desconfortáveis. E a ciência moderna oferece insights ainda mais profundos sobre por que isso acontece. Viés cognitivo. Já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Ele explica por que, em muitos casos, aqueles com menor domínio de um assunto são os que mais rejeitam ideias complexas. A ignorância confiante se torna uma barreira à aceitação de conceitos mais profundos. Dissonância cognitiva. Quando as crenças de alguém são desafiadas, o cérebro luta para manter uma sensação de estabilidade. Isso cria resistência ativa às informações desconfortáveis, reforçando ideais ultrapassados. Isso nos leva ao presente, onde o contexto mudou, mas os padrões permanecem. O perigo da inteligência no mundo atual. Nos dias de hoje, a inteligência não é perseguida, ela é ignorada. Plataformas digitais e algoritmos criaram uma cultura de consumismo superficial. Profundidade foi substituída por imediatismo. Ideias complexas são eclipsadas por manchetes fáceis de digerir. Quer exemplos? Redes sociais priorizam conteúdo que gera reações emocionais rápidas, em vez de incentivar debates construtivos.
Algoritmos criam câmaras de eco que blindam as pessoas de ideias que desafiam suas crenças pré-existentes. O resultado? Não é apenas uma falta de curiosidade, é a glorificação ativa da ignorância confortável contra o desconforto da inteligência. Aqui está a grande ironia. Em um mundo onde temos mais acesso ao conhecimento do que nunca, a sociedade continua a rejeitar aqueles que ousam expandir os horizontes do pensamento humano. O verdadeiro problema não está na inteligência em si, mas no que ela exige dos outros. A inteligência força as pessoas a olharem para aquilo que evitam, suas falhas, limitações e a necessidade de mudanças. Essa é a razão por que os pensadores profundos acabam isolados. Eles não são rejeitados por serem incapazes de se conectar, mas porque representam a faísca que obriga os outros a abandonarem suas zonas de conforto. Como sobreviver e prosperar em um mundo que teme aquilo que você representa? Entenda a resistência. Reconheça que o desconforto que você causa nos outros não é sobre você, mas sobre eles. É um reflexo da proteção que suas mentes ativam contra um possível colapso de suas crenças. Selecione sua audiência. Não compartilhe suas ideias mais ambiciosas com todos. Reserve-as para os momentos e os contextos certos, onde encontrarão terreno fértil. Aprimore sua comunicação. Mesmo as verdades mais complexas podem ser explicadas de forma acessível. Simplificar não é diminuir, é construir uma ponte para que outros possam acompanhar. Cultive sua resiliência. Lembre-se de que grandes ideias sempre enfrentaram resistência. Use o isolamento como uma ferramenta para refinar sua visão, em vez de deixá-lo desencorajado. Pensar profundamente é um ato de coragem e um serviço essencial à humanidade. Se você sente que sua inteligência o isola, saiba que você está pisando no mesmo caminho que as mentes mais brilhantes já percorreram. A solidão, nesse caso, não é uma fraqueza, mas uma marca de que você está exatamente onde deveria estar. Porque são os pensadores profundos, ainda que isolados e ignorados, que moldam o futuro. Suas ideias não apenas desvendam o que é real, elas abrem as portas para possibilidades que o mundo ainda não imagina. Schopenhauer disse uma vez: o talento atinge um alvo que ninguém mais consegue. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Pensadores profundos veem o mundo de forma diferente, e isso sempre deixará algumas pessoas desconfortáveis. Mas isso não significa que você deva parar de pensar profundamente. A sociedade precisa de pensadores profundos. Ela apenas nem sempre sabe como abraçá-los. Então, se você já se sentiu um outsider por seus pensamentos, lembre-se, você não está sozinho. E embora a sociedade possa temer os pensadores profundos, são os pensadores profundos que impulsionam a humanidade. Então, siga em frente, mesmo que seja um caminho solitário. O mundo pode temer a inteligência, mas são os que a abraçam que escrevem a história. O maior bem que um pensador profundo pode oferecer ao mundo não é sua conformidade, é sua coragem de pensar. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já enfrentou rejeição por pensar profundamente? Vamos começar uma conversa. E se você quiser explorar mais insights das maiores mentes da história, clique no botão de se inscrever. Estamos apenas começando.